Imunidades tributárias, pessoal. Como eu disse lá mais para o começo do nosso curso, a gente tem 3 tipos de limitação ao poder tributário: distribuição de competências tributárias privativas, princípios constitucionais tributários e as imunidades tributárias, certo? E agora a gente vai falar desse terceiro tipo, são as imunidades tributárias. Para a gente começar esse estudo, sempre vale a pena recapitular uma noção de direito, os conceitos de direito tributário, umas definições relacionadas à questão da não incidência tributária. Tá? A gente tem o fenômeno da incidência tributária, que ocorre quando uma determinada situação fática ela corresponde a uma situação criada, prevista em lei, né, como hipótese de incidência tributária. E aí, enfim, se aquilo acontece na prática, acontece o fato gerador, ou seja, aquela hipótese de incidência tributária prevista abstratamente na lei, ela ocorrendo gerará o nascimento de uma obrigação tributária, certo? Então, a gente tem o fenômeno da incidência tributária, que são as situações que, se ocorrerem, né, gerarão o nascimento de uma obrigação tributária, e a gente tem aquilo que a doutrina chama de hipóteses de não incidência tributária. As hipóteses de não incidência tributária são todas as situações que, se ocorrerem, não ensejarão o nascimento de uma obrigação tributária, certo? Então, hipóteses de incidência, se ocorrerem, gerarão o nascimento de uma obrigação tributária, obrigação de pagar tributo. Hipóteses de não incidência são todas as situações que, se ocorrerem, não gerarão o nascimento de uma obrigação tributária. E a doutrina diverge um pouco em relação à quantidade de hipóteses de não incidência tributária que existem. Então, de modo geral, existem 2 correntes. Uma que diz que existem 2 tipos de hipóteses de não incidência tributária: a hipótese de não incidência tributária pura e a hipótese de não incidência tributária constitucionalmente qualificada. Tá? Teriam 2 hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificada: a pura e a constitucionalmente qualificada. E existem doutrinadores que defendem um terceiro tipo de hipótese de não incidência tributária, que é a hipótese de não incidência tributária legalmente qualificada. Tá? Tá certo? Isso é um pouco controvertido, a gente vai entender o porquê daqui a pouco. Tá? Então, vamos lá. O que são as hipóteses de não incidência tributária puras? São todas as situações da vida que, se ocorrerem, não ensejarão o nascimento de uma obrigação tributária. Por exemplo, ser proprietário de bicicleta. Eu tenho uma bicicleta hoje, né? Não é elétrica, tá, pessoal? Pedro já sorriu aqui, já pensou na bicicleta elétrica, PVA e tal. Não. É porque geralmente você mudou o exemplo dessa vez, né? Você sempre falava ser proprietário de relógio de ouro. Eu ia falar, mas eu estava aí, cara, eu vou mudar, porque o Pedro não aguenta mais. Mas tudo bem, já que você insiste, né? Então, outra hipótese, ser proprietário de relógio de ouro. Tá? Quem tem relógio de ouro tem inegável capacidade contributiva, certo? Ostenta a riqueza, exterioriza a riqueza, certo? Revela a capacidade contributiva objetiva. Só que não há nenhuma lei prevendo essa hipótese de incidência, né, tributária. Quer dizer, não, quem tem relógio de ouro hoje não tem que pagar nenhum tributo especial. Pagou quando, quer dizer, quando comprou o relógio, quem vendeu o relógio, né, repercutiu o ICMS. Lembra que é um imposto indireto, o ICMS, a gente falou já disso, né? Então, mas, enfim, ser proprietário de relógio de ouro, ser proprietário de bicicleta, são hipóteses de não incidência tributária pura. Tudo bem? Hoje, por exemplo, no Brasil, razão de
decisões do Supremo, prestar atividade de locação de bens móveis é uma hipótese de não incidência tributária pura. Então, não existe nenhum tributo que incida sobre essa atividade. Tá? Com a reforma tributária, vai incidir o IBS e o CBS, mas ainda não tá em vigor, a lei não foi aprovada ainda, tá? Já está tramitando no Senado. Mas hoje é a hipótese de incidência pura. Eu acho que eu comentei com vocês, né? Eu aluguei um carro no Rio Grande do Sul, pedi a nota fiscal, né? Eu só falando, não vou te dar nota fiscal, porque eu não tenho que dar nota fiscal. Eu falei, como assim, pô? Que absurdo. Não, atividade de locação de bens móveis não seja tributação. Então, tem que te dar nota fiscal. Se quiser, eu te dou um recibo. A nota fiscal, não vou te dar. E a pessoa estava certa, certo? A hipótese de não incidência pura. Por exemplo, usar barba, né? Pode ser uma incidência pura. Ter cabelo comprido, sabe? São situações que não geram incidência de tributo. Agora, tem algumas situações que a Constituição expressamente determina que não incidirá tributos ou determinado tributo naquelas situações. São as chamadas hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas. São situações em que a Constituição proíbe a incidência de determinado tributo ou de tributos. Tá? Normalmente, a Constituição ela indica qual tributo que ela está dizendo que não pode incidir. Então, por exemplo, não pode incidir taxa judiciária sobre hipossuficientes que queiram ter acesso à justiça. Não pode incidir impostos sobre entidades religiosas, quando destinem por exemplo, aquele imóvel para ser o templo daquela religião. Não pode incidir impostos sobre livros. Eu vou tratar dessas imunidades com vocês. A Constituição expressamente diz, olha, não incide imposto sobre livro. Não incide imposto entre os entes federativos. A gente vai estudar cada uma dessas imunidades, tá, pessoal? Eu só estou dando exemplos de situações em que a Constituição prescreve um comando impedindo a tributação. Então, essas são hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas. Não é simplesmente uma lacuna legislativa, é uma decisão constitucional, certo? E existem as hipóteses de não incidência legalmente qualificadas, seria o terceiro tipo de hipótese de não incidência. E seriam aquelas hipóteses de não incidência previstas por lei e não pela Constituição. Situações que não gerarão incidência de tributação. Ontem, por exemplo, eu lendo o Diário Oficial, né, eu vi um clipping lá do Diário Oficial do município, e foi sancionada uma lei prevendo uma não incidência de taxa de uso de área pública para entidades religiosas. Então, quando a entidade quiser fazer um evento, por exemplo, ou ocupar temporariamente a calçada, por exemplo, os testemunhos de Jeová, né, eles têm ali um suporte para livros em que eles distribuem gratuitamente em alguns pontos. A rigor, por essa lei, não pode incidir a taxa de uso de área pública, certo? Então, quando a hipótese de não incidência tributária é determinada por lei, a gente diz que é uma hipótese de não incidência tributária legalmente qualificada e tem relação com as isenções tributárias. Tudo bem? Por que tem autores que dizem que isso está errado? Só existem as duas primeiras. Porque o CTN não trata a isenção tributária como uma hipótese de não incidência. O CTN acha que incide o tributo, quer dizer, há incidência tributária, ao fenômeno da incidência, mas a lei ela só vai dispensar o pagamento daquele tributo. Vai excluir
o crédito tributário. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Não quero antecipar essa discussão, não. Só para vocês entenderem que por que a hipótese de não incidência legalmente qualificada é algo meio controvertido, tá? Para a gente, hoje, interessa a hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, porque o Supremo entende que as imunidades não passam de hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificada. Tá? Essa é a visão do Supremo. Existem várias teorias sobre o que é imunidade tributária. Tá? Eu estou simplificando aqui, dizendo a visão que parece ser a do Supremo, pelo que a gente estuda dos acordos do Supremo. Né? O Supremo acha que imunidade é hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Depois eu vou trazer julgados aqui para vocês. Mas existe uma posição minoritária que é importante vocês conhecerem, que é a posição do professor Ricardo Lobo Torres. Tá? O Ricardo Lobo Torres entende que as imunidades tributárias são hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificada relacionadas com os direitos fundamentais. Tá? Então, são situações de intributabilidade previstas na Constituição, mas que necessariamente têm relação com os direitos fundamentais. Essa é a visão do Ricardo Lobo Torres. Ele diz, né, ele fala assim, que existem as liberdades, algumas liberdades constitucionais, são aqueles direitos humanos de primeira geração, né, relacionados à liberdade de viver, à liberdade de crença, à liberdade de expressão, que são liberdades que devem ser protegidas pelo Constituinte, e um dos aspectos dessa proteção é a vedação da incidência de tributos sobre o exercício dessas liberdades, esses direitos fundamentais de primeira geração. Se, por exemplo, a Constituição fala todos têm liberdade de crença, mas houvesse uma tributação excessiva das entidades religiosas, isso poderia prejudicar a existência dessas entidades e, assim, prejudicar a liberdade de crença. Então, para o Ricardo Lobo Torres, para ser imunidade tributária, deve necessariamente haver um link com os direitos fundamentais. Existem várias situações que a Constituição prevê hipóteses de não incidência tributária que não têm relação com os direitos fundamentais. Por exemplo, a Constituição diz que não incide ICMS, IPI, ISS sobre exportações, certo? Então, o exportador brasileiro, ele, em regra, não é tributado. Então, não incide o ICMS sobre exportações, não incide o ISS sobre exportações, não incide o IPI sobre exportações. Isso está previsto na Constituição, são hipóteses de incidência constitucionalmente qualificada. Mas, para o Ricardo Lobo Torres, isso são hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas, mas não são imunidades tributárias, que não têm relação com direitos fundamentais. Entendido? Essa é a visão dele, é a visão, por exemplo, do professor Marco Antônio, aqui da UF. Bom, se vocês quiserem, eu tenho um julgado aqui do Dias Toffoli, quiserem anotar, o RE 374933. Eu vou botar até no chat para vocês. Então, o Dias Toffoli, ele diz assim: ao meu sentir, o debate ocorrido naquela sentada sobre se o artigo 155, parágrafo 2º, 10b, que é justamente imunidade de exportação de ICMS, albergaria uma norma de imunidade ou não incidência, é relevante para o deslinde da questão.
a imunidade não deixa de ser uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. De outro giro, é de se privilegiar, no caso, não a interpretação meramente literal do texto constitucional, mas buscar efetivamente qual foi a vontade do legislador constituinte. Então, você tem ali trechos em que o Supremo diz, olha, a imunidade não deixa de ser uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. E aí, a gente tem, deixa eu ver se eu tenho outro julgado, né? Aqui na minha anotação não tem, mas, enfim, me parece que o Supremo caminha para entender que não há essa diferença aí que o Ricardo Lobo Torres sustenta. Tudo bem? De modo geral, os professores ensinam que essa visão do Ricardo Lobo Torres é minoritária. Onde é que estão as imunidades tributárias? Elas estão espalhadas por toda a Constituição, gente. Tem imunidade tributária lá no artigo 5º, por exemplo, essa de taxa judiciária para hipossuficientes. Tem imunidade tributária lá no 195, que trata da ordem social, tratando de entidades beneficentes de assistência social. Você tem imunidades em todo o texto constitucional. Mas as mais importantes para a gente estão no artigo 150, inciso 6 da Constituição. E a gente vai estudar cada uma delas daqui a pouco. Bem? Artigo 150, inciso 6 da Constituição. Antes da gente estudar essas imunidades em espécie que a gente fala, deixa eu só falar mais algumas considerações mais gerais. Houve um debate se as imunidades tributárias deveriam ser interpretadas restritivamente ou extensivamente. Houve uma certa divergência no Supremo em relação a isso, especialmente num caso que julgou a imunidade dos livros eletrônicos, dos audiolivros, dos em CD-ROM, que antigamente eram vendidos. No caso, era livro em CD-ROM. Com livros que hoje você pode baixar pela internet, com livros daqueles suportes tipo e-readers, né? O Kindle, etc. Se estes livros digitais seriam imunes ou não. O Joaquim Barbosa, ele, em decisão monocrática, né, proferida antes do julgamento pelo plenário, ele defendeu que deveria haver uma interpretação restritiva das imunidades tributárias. Afinal de contas, existe o dever fundamental de pagar tributos. Quando alguém não paga tributo, acaba que tem gente pagando, né, para compensar a necessidade de fazer frente às despesas públicas. Então, ele entendia que haveria necessidade de se dar uma interpretação restritiva. Só que no julgamento final desse caso, pelo plenário, prevaleceu o voto da ministra Carmen Lúcia, que defendia uma interpretação extensiva das imunidades tributárias, especialmente dessa imunidade dos livros. E a ideia é que houvesse uma interpretação extensiva justamente pela intenção de se prestigiar uma vontade constitucional. Tudo bem? A imunidade ela sempre protege um valor constitucional. E aí a interpretação extensiva prestigiaria o poder constituinte. Tá? No meu modo de ver, pessoal, não se deve colocar essa discussão, mas isso eu sou isolado. Tá? A interpretação não tem que ser extensiva ou restritiva. No fundo, me parece que a interpretação ela tem que ser mais teleológica. Tá? Tudo bem que são formas diferentes, de classificações diferentes, né? Uma enquanto a proximidade do núcleo duro semântico da palavra e da extensão até por zona cinzenta interpretativa, até o que a gente chama de franja marginal. Essa é a classificação restritiva ou extensiva. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Quando falar de interpretação. E a interpretação teleológica é um modo de interpretar que leva em consideração a finalidade pretendida
pelo Constituinte. Então, às vezes, a finalidade pode ser restritiva, às vezes a finalidade pode ser extensiva. Então, acho que não dá para a gente... Esse debate é um debate meio infrutífero. Tem que se buscar fazer a vontade do Constituinte, independente se é, naquele caso concreto, vai ser restritiva, extensiva ou estrita, né, a interpretação.